Agora o fluxo solar. A mesma coisa tem a luz do sol, pode ser muito beneficiais, porque não precisa de ligar a eletricidade para ter luz, mas pode ser muito negativo, porque vai esquentar a casa e você vai ser muito inconfortável. Então, para gerar isso, tem várias soluções. Por exemplo, se você tem árvores perto da casa, vai dar fresca. Aqui já é fresco por causa das árvores. Não? Mas depois tem que pensar que tipo de árvores você vai ter, porque se você colocar uma jaca lá perto da casa, que tem frutas aqui que vão cair, tem que cuidar. Tem que escolher o árvore que vai dar, não sei, frutas pequenas, ou etc, etc. Ou podar de maneira que não vai cair no teto. Então, essa questão da arborização é muito importante. Como refrescar a casa com a vegetação. Isso é muito importante. Uma coisa importante na bioconstrução e com a luz é a noção de teto verde. Você já ouviu falar de teto verde, como funciona? Tem que saber que quando a gente fala de teto verde, o primeiro pensamento é que tem que começar a colocar terra e colocar plantas no teto. Não é necessário, por quê? Porque nos trópicos você tem muitas plantas que são plantas epífitas. E significa que? Significa que você pode ter um teto, por exemplo, de Eternit, sem amianto, e colocar só um pouco de matéria orgânica e depois colocar plantas tipo bromélia, tipo essas plantas que vão nas paredes, etc. E lá vai fazer um teto verde, vai ser suficiente para proteger da luz do sol e guardar a casa bem fresca. Então, só colocar um pouco de... Então, para fazer isso, minha opinião, minha experiência é realmente Eternit de cimento, sem amianto. Você vai falar, ok, o problema é que é de cimento, e cimento, o problema é que você tem bastante energia para criar, para fazer cimento. Se chama energivoro, vai pegar energia. Então, tem um problema para a ecologia. Mas você tem que pensar que, primeiro, esse tipo de material vai ficar muito tempo, ok? E você pode fazer um teto vegetal. Significa que você não vai precisar de ar-condicionado. Então, se você faz uma calculação da energia que vai precisar para fazer esse tipo de teto, de Eternit, clássica, com no tempo, tudo que você vai economizar fazendo um teto verde sobre 10, 20, 50 anos, você vai, o soldo, o final, o cálculo final, você vai mostrar que é muito interessante do ponto de vista da ecologia. É lucrativo também. Sim, você vai economizar energia, etc, etc. E também, no final, quando toda a casa vai, não sei, 500 anos vai cair, etc. Esse cimento, quando vai voltar no chão, não tem amianto e calcium e minerais que vai no chão e que vai mineralizar o chão. Então não é tóxico. Então tem que pensar a todo esse aspecto quando você vai escolher um material e um tipo de construção.